tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Carlos Eustáquio com mais uma videoaula da disciplina Matemática C para alunos do terceiro ano do ensino médio. Bom, essa é a primeira videoaula sobre o conhecimento de análise combinatória. São também conhecidos como as técnicas de contagem, tá? São técnicas aí para realizar contagens, resolver problemas que envolvem contagens mais complexas, tá bom? Então, essa vai ser a aula de introdução. Bom, sem mais delongas, né, vamos ao que interessa. Qual a utilidade da análise combinatória? Olha, gente, em algum momento da história, o ser humano verificou que o bom e velho ato de contar, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim por diante, ou de 2 em 2, 3 em 3, 5 em 5, 10 em 10, já não era eficaz para determinadas situações, problemas de contagem que deveriam ser resolvidos em um curto intervalo de tempo. A seguir, vamos enumerar alguns exemplos, tá? Exemplos interessantes e que fazem parte da nossa realidade. Bom, pensem o seguinte: determinar um sistema de registro e emplacamento de veículos terrestres automotores que seja capaz tanto da demanda atual quanto da dos próximos anos. Bom, gente, isso é claro considerando a perspectiva de crescimento do número de veículos que estarão em circulação. É algo bem real, né? Algo da nossa realidade, não é verdade? Registro de veículos, né? Identificação de proprietário de cada veículo, questão até de segurança, né? E também, né, a velha e boa, né, boa, claro, em vários sentidos, a cobrança de impostos, não é verdade? Bom, não sei se vocês sabem, mas as placas dos veículos tinham esse formato aqui, ó, né? Eu trouxe aqui essa cor. É claro que eu não vou tratar especificamente das cores, mas eu vou tratar do formato da placa, né? Tinha o município, estado aqui, tá? E era a numeração, né, identificação, registro era assim, da seguinte forma: duas letras maiúsculas do nosso alfabeto, seguida de quatro dígitos, né, quatro algarismos do nosso sistema de numeração, tá bom? Atualmente, mas em fase de transição, nós temos esse modelo aqui, que são três letras maiúsculas do nosso alfabeto, seguidas de quatro algarismos do nosso sistema de numeração. E o novo formato, né, ficou conhecido e apelidado, né, placa Mercosul, tá? Não vou entrar em detalhes do porquê disso. Ela tem quatro letras e três algarismos, né? Mas tem uma certa ordem aqui no Brasil, é claro. Letra, 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 algarismo, letra, algarismo e algarismo, tá bom? Depois nós vamos resolver uns problemas, né, que envolvem placas, que é um problema assim de carimbado, né? É clássico, sempre cai alguma coisa de placa aí, em algum concurso público, vestibular, e Enem já está demorando a cair. Mais algumas coisas relacionadas, tá bom? Aí vamos pensar, quantos veículos podem ser emplacados, né? Com esse modelo, com esse. Isso é uma coisa necessária saber, não é verdade? E a demanda, né? Demanda de emplacamentos necessários, não é verdade? Então, isso é um problema da nossa realidade, tá bom? Vamos lá, outro exemplo aí, calcular todas as combinações, né, de apostas mínimas possíveis é um novo tipo de jogo que será lançado para fins de analisar a probabilidade de acerto de todas ou parte das dezenas sorteadas em um determinado sorteio. Olha só que interessante, né? O que vem à nossa mente aí? Olha, gente, loterias Caixa, por exemplo. Claro que aqui já existem, né? Mega Sena, Quino, Loto Mania, Loto Fácil, etc, né? Quantas são as apostas possíveis em cada um desses jogos aqui das loterias caixas? Não sei se vocês conhecem o jogo de bingo, o famoso bingo. Ó, são 75 dezenas, né? 01 a 75, 01, 02 até 75. Pode ser jogado com cartela de 15 dezenas, tá? Tem a tal da linha, tem o tal do bingo, né? Ou com cartela de 24 dezenas, né? Que tem um asteriscozinho ali no meio, né? Que é o tal Coringa. Muitos, não sei se já ouviram falar, ou já viram, né? É um jogo
geralmente, hoje em dia, ele é mais beneficente, né? Mas já teve uma regulação, né, desse jogo aí, tá? Já tinha casas de bingo. Bom, agora vamos aí, um jogo novo, um jogo diferente, né? Fictício aí. Vamos lá, jogo das datas. Datas de 1/1 de 0001 a 31 do 12 de 9.999, tá? E ganha quem acertar dia, mês, ano ou qualquer combinação, né, de dois ou dos três, tá bom? Quantas possibilidades de apostas teriam aqui? Né? Tem os anos bissextos, né? Tem toda uma matemática desses anos bissextos. Eu não sei se vocês já ouviram falar, né? Não é só de 4 em 4 que tem aquele 29 de fevereiro. Depois eu posso até trazer uma curiosidade sobre isso, né? Tem alguns finais aqui que de 4 em 4, né? Não tem o 29 de fevereiro, não sei se vocês sabem, tá bom? Então, é um jogo aí, vamos pensar a chance de se ganhar neste jogo, né? Precisa saber o quantitativo de possibilidades, né? Vamos a mais exemplos aí. Olha só, saber o total de composições possíveis para um brinquedo composto de peças que podem ser fabricadas de cores distintas, pois o mesmo será lançado no mercado. E é necessário realizar uma pesquisa estatística para saber qual composição é visualmente mais atraente para o público-alvo, crianças. É uma possibilidade? Sim, é uma possibilidade. Na verdade, isso é feito, né? Com brinquedos, sim. Tem as cores mais atraentes, né? Pode procurar aí, que isso, na verdade, é comum, tá? Esse tipo de coisa. Mas aí você tem que ver as composições que algo desse tipo pode ser fabricado, né? E até por um acaso, já que é uma questão no Enem relacionada a isso, né? Um problema aí do Enem de 2017. Não vou apresentar o problema todo, né? Quem tiver curiosidade aí pode buscar, mas ele tratava de um brinquedo infantil, caminhão cegonha, é formado por uma carreta e 10 carrinhos nela transportados conforme a figura. E aí queria saber o total de composições aqui, sendo que esses carrinhos poderiam vir em determinadas cores, mas tinha que ter algumas cores mínimas específicas aqui, e se torna um problema, na verdade, difícil, né? É um dos problemas mais difíceis de contagem aí, que foram apresentados, né, julgados aí por quem realizou a prova, tá bom? Vamos lá, vamos aí mais alguns exemplos. Calcular a quantidade de senhas possíveis de 4 dígitos, sendo que as senhas não podem ser do tipo, olha, data de nascimento da pessoa. Por exemplo, ó, 1205, 1298, 0598, relacionadas a uma data de nascimento, né? A data de nascimento de uma determinada pessoa, por exemplo, 12 de 5 de 1998. Ó, tá vendo? 1205, 1298. Outra coisa que não geralmente não é permitida em senhas, todos os dígitos iguais, ó, 000, 1111, 2222, né, até 9999. Outra coisa que também não é permitido são algarismos consecutivos em ordem crescente ou decrescente, por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8, 7, 6, né? 4, 3, 2, 1, por exemplo. Não é permitido. Geralmente, os hackers, né? Alguém que tenta aí é, determinar a senha da pessoa, né? Quebrar a segurança da senha, né? Para furtar, né? Dados ou próprio dinheiro da pessoa, geralmente eles usam isso aqui porque sabem que muita gente tenta isso, né? Não só em senhas bancárias, mas de e-mails também. Então, saber a quantidade de senhas possíveis tem a ver com a força da senha. O que significa a força da senha? Segurança da senha. Então, calcular isso, né, é importante para saber se a senha é boa ou não. Tá bom? Claro que hoje existem outros métodos de segurança, tá bom? Bom, vamos pensar aqui um pouquinho. Ó. Vamos supor que certa pessoa nasceu em 23 de 10 de 1996 e vai precisar de uma senha do tipo, né?
de 4 dígitos como aquela. Então, de cara, já sabe que não pode. 2310, 2399, 1097, nenhuma dessas aqui de todos os algarismos repetidos e nenhuma dessas aqui em ordem crescente e decrescente, né? Então, aí quais as que podem? A gente consegue calcular isso, tá? A gente consegue calcular isso, né? Sabendo que tem essas restrições aqui, tá bom? Olha só que interessante, hein? E aí a gente vai verificar se essa senha realmente é boa ou não, se esse formato de senha de 4 dígitos. 4 dígitos, né? Considerando as restrições. Bem, vamos lá mais um exemplo. Determinar um sistema numérico de registro de cidadãos de um país que diferencia o estado de origem, olha que interessante, hein? Nascimento, é claro, do cidadão. Cada número de registro seja individual, ó, único para o cidadão e suficiente para a demanda dos próximos 100 anos. Ó, e isso é uma coisa muito útil, né? A gente tem tanto documento, né? Por que não inventar um só? Eu não sei se você sabe, o CPF tem uma matemática específica para ele. E tem, por exemplo, a gente não pode inventar um número e falar, isso aqui, né, mesmo que 11 algarismos, CPF tem 11 algarismos, é assim. Não, tem jeito de saber se é falso, se não é, né? Se você não tomar os certos cuidados da formação do CPF. Tem toda uma matemática do CPF. Vamos inventar um registro qualquer aqui? Por exemplo, olha, esse registro aqui de 10 algarismos. Aí, vamos fazer aqui, como é que seria? Ó? Os 6 primeiros dígitos aleatórios, tá? Então, por exemplo, esses 6 aqui aleatórios, tá? O sétimo, oitavo e nono dígitos representam o estado de nascimento do cidadão brasileiro. Por exemplo, ó, esses aqui, ó, por exemplo, 000A218 nasceu em São Paulo. Professor, por que você fez isso? Ah, porque eu já sei a proporção de nascimentos daquele estado, por isso eu já fiz isso aqui, tá? Eu só estou dando um exemplo, tá? Se vocês quiserem saber mais, a gente pode fazer mais. Por exemplo, 219 a 319, Minas Gerais. Por que essa numeração? Porque eu sei a proporção. E aí eu dividi para todos os estados, só que eu não vou colocar aqui. 997 a 999, Roraima, tá? Eu fiz uma divisão proporcional aqui. Todos os estados, inclusive o Distrito Federal, tá? Estão numerados aqui. Eu posso trazer esse exemplo em outro momento, tá? Agora, como que seria o dígito 8? O dígito 8 será o resto da divisão, né, da soma de todos os outros dígitos por 10, por exemplo. Quando eu divido por 10, né, quais são os possíveis restos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, não é verdade? Então, isso aqui seria um dígito até para verificar a segurança, se a pessoa não fez alguma bobagem, né? Isso é fácil até de implementar. O CPF tem algo parecido com isso, né? Só que tem 2 dígitos de verificação aqui, tá bom? Então, uma utilidade. Ah, é possível contar quantas pessoas, né, podem ser identificadas com esse número, por exemplo, único de identificação, né? Sim, é possível contar. É possível saber se realmente isso aí atenderia a demanda, né, de daqui uns 50, 100 anos, por exemplo, ou até mais, né? Verdade? Matemática serve para isso. Bom, gente, agora eu quero conversar com vocês uma coisa muito importante mesmo. E hoje eu preciso, nessa aula de introdução, falar disso. Natureza de um problema de contagem. Tem 2 tipos de natureza, né, de um problema de contagem. Que tipos são esses, tá? Os problemas em que a troca de posições importa na contagem, ou seja, a troca de posições dos objetos influencia em nova contagem e tem os problemas em que a troca de posições não importa, ou seja, não influencia na contagem, tá? E aí, situações, eu vou apresentar para vocês 2 situações de uma coisa que vai influenciar a troca de posições, vai influenciar, e uma que não vai influenciar.
E eu peço que vocês prestem bastante atenção que isso aqui é o mais importante, tá? Para você, quando olha para um problema de contagem, saber determinar o que que você vai aplicar, que técnica você vai aplicar. Se você fizer algo aí, você pode contar mais do que precisa, tá bom? E um exemplo sim, um exemplo não, tá? Até para a gente ir já criando as habilidades necessárias que vocês precisam desenvolver. Por exemplo, construir números a partir de algarismos distintos fornecidos. Construir números a partir de algarismos distintos fornecidos e construir conjuntos a partir de elementos distintos fornecidos. Vejam bem esses dois exemplos aí. Então, pessoal, vamos pensar aqui nesses algarismos aqui, ó. Aí, por exemplo, 1, 4 e 8. Imagine os números que nós podemos construir com eles, né? Por exemplo, o 148, por exemplo, 814. Agora, olha só, conjuntos. Conjuntos, gente, só tem um. Por quê, professor? Com os três, é claro. Olha, porque trocar a ordem dos elementos, né, não altera o conjunto. Isso é igual a isso, mas isso aqui, por exemplo, é diferente disso aqui, né? Então, aí nós temos um problema em que a troca dos elementos influencia na contagem, um problema em que a troca não influencia, tá bom? Vou dar mais exemplos, tá bom? Bem, vejam só. Criar senhas de 4 dígitos a partir de 6 dígitos distintos, 2 a 2, né? A troca de posições influencia na contagem. Agora, olha esse. Criar senhas de 4 dígitos em ordem decrescente, tá? A senha já tem que estar em ordem decrescente a partir de 6 dígitos distintos, 2 a 2. Esse aqui, vocês vão ver que, na verdade, eu nem vou poder fazer troca de posições, né? Se a gente pensar um pouco. Então, como não tem como fazer troca de posições, por que não pode fazer troca? Porque a ordem é decrescente. Então, se eu escolho 4 dígitos, né, eu não vou poder alterar porque a senha vai ter que ser em ordem decrescente. E aqui, né, aqui não está especificando isso, né? Vamos tentar ilustrar isso melhor, né? Então, pessoal, vamos pegar aqui ó, os 6 dígitos. 6 dígitos quaisquer aqui. 0, né? 2, 3, 5, 7, 8. Então, escolher 4 aqui e fazer uma senha, por exemplo. Olha, vamos pegar esse, esse. Fazer uma senha aqui. Por exemplo, poderia fazer essa senha no primeiro caso e poderia trocar, não é verdade? Agora, no segundo caso, se é em ordem decrescente, então só tem esse jeito de fazer aqui. Então é fixo. Aqui eu poderia trocar, né? Aqui, escolhidos os 4, a senha vai ser essa fixa. Por quê? Em ordem ó, decrescente, né? Do maior para o menor. Tá vendo? Olha só que interessante, hein? Vamos pensar mais um pouco aí. Vamos a outros exemplos. Olha só, formar sequências de 3 termos a partir de 5 números distintos 2 a 2. E formar sequências crescentes de 3 termos a partir de 5 números distintos 2 a 2. Muito similar ao exemplo anterior, né? Porque quando eu coloco crescente, eu fixo uma ordem, né? E eu posso ter sequência aqui no primeiro exemplo, em que a troca de posições vai influenciar, que oscile, né? Pode ser crescente, pode ser decrescente, não é verdade? Tem sequência que é oscilante, não é verdade? Vamos aí a mais exemplos. Eu nem vou ilustrar esse não, tá bom? Vamos aí. Por exemplo, olha só esses dois casos aqui. Determinar todas as filas possíveis de 6 pessoas, extraídas em um grupo contendo 10 indivíduos, e determinar todos os subgrupos de 6 pessoas extraídos de um grupo contendo 10 indivíduos. Bom, gente,
A fila, quando você troca as pessoas de posição, você muda a fila, né? O primeiro, segundo, terceiro, né? No caso, até o sexto. Agora, quando você pega um subgrupo, né? Sem nenhuma hierarquia, olha só que interessante. Então, o subgrupo, se você trocar as pessoas de posição no subgrupo, né? Se não tem uma hierarquia, não vai alterar em nada. O subgrupo é o mesmo, tá bom? Olha só esses outros dois. Contar todas as chapas possíveis, contendo um presidente, um tesoureiro e um secretário extraídos de um grupo de 10 indivíduos. Olha, se você troca, por exemplo, escolheu o presidente, tesoureiro e secretário. Se troca o tesoureiro com o secretário, muda a chapa. A troca de posições altera. Se troca o presidente com o tesoureiro, muda a chapa. Agora, esse outro exemplo aqui, relacionado a esse, é claro, contar todas as comissões possíveis de 3 pessoas, extraídas de um grupo de 10 indivíduos. Olha, gente, a comissão não tem hierarquia, é uma comissão, 3 pessoas estão lá. Agora, na hora que você põe uma hierarquia, né, tem os cargos, aí a troca de posições importa. Quando não tem os cargos, né, a questão de conjuntos, não é verdade? Olha, você, observe bem, aqui o sequencial, né, tem a ver com essa troca de posições. E o conjunto, né, tem a ver que a troca de posições não influencia. Vamos a mais exemplos. Determinar todas as sequências possíveis de 10 dezenas distintas, escolhidas dentre 60 distintas duas a duas, né? Então, por exemplo, a sequência, a ordem dos termos da sequência importa, né? Se você troca, por exemplo, 2 com 15, né? E 15 na frente 2, a sequência muda. Agora, o segundo exemplo, determinar todas as apostas possíveis de 10 dezenas distintas, escolhidas dentre 60 dezenas distintas duas a duas. Isso aqui é o quê? Mega Sena, né? Não, aqui de 10 dezenas, mas você pode fazer, né? Eu acho que a Mega Sena você pode fazer de 6 a 10, se não me engano, ou até mais, eu não lembro direito, mas é, a ordem do sorteio, né, não importa desde que você tenha a dezena que foi sorteada. Tá claro isso? Então, a ordem aqui não tem a ver com a sequência, né? Essa ordem tem a ver com o conjunto, né? Com o grupo, tá? Mais um exemplo aí. Contar todas as ordens possíveis de receber 3 cartas de um baralho de truco contendo 40 cartas distintas. Aí aqui, ó, aqui eu já estou especificando as ordens, tá bom? Então, eu quero saber como que eu fui recebendo essas cartas. Então, aí, se eu trocar a posição, é claro que a ordem muda. Agora, olha só, contar todas as mãos possíveis de 3 cartas de um baralho de truco, né, contendo 40 cartas distintas duas a duas. Não sei se vocês conhecem o truco, né? Mas então, a mão, não importa a ordem, é aquilo que você tem, né, para jogar o truco, né? Então, gente, basicamente, né, a gente falou do seguinte aqui, ó. Problemas em que a troca de posições importa, ou seja, o problema possui natureza sequencial. A ordenação influencia na contagem, ou seja, trocou posição, mais um objeto de contagem. E troca de posições não importa, o que seria isso? As soluções do problema estão associadas a conjuntos, né? A ordenação não influencia na contagem. Geralmente a gente coloca, né, os elementos do conjunto em ordem crescente, né? Às vezes decrescente. Só que se a gente trocar é, a ordem, o conjunto é o mesmo, não é verdade? Não sei se vocês lembram aí de diagramas, por exemplo. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, principalmente esse finalzinho, tá bom? Espero vocês aí na próxima videoaula. Vocês vão gostar demais desse conhecimento. Por quê? Né? Cai no Enem, cai em concursos públicos, cai em vestibulares, e é algo, como eu acredito que eu pude mostrar para vocês aí, é algo que faz parte da vida, né? Essas contagens aí, problemas de contagem, são problemas que realmente fazem parte do nosso cotidiano, tá bom? Então espero vocês e até a próxima videoaula.